Para manter o Estado saudável, o senhor cortaria gastos? Onde o senhor cortaria? Não, como eu coloquei para você, primeiro ponto é a reforma administrativa, né? Se você deixa a carreira mais longa, isso significa que a carreira inicia com um salário menor e você demora mais para chegar no topo da carreira, porque é, quando a gente vê, é óbvio que existem exceções, tá? Mas boa parte das carreiras do serviço público estadual, elas chegam, tem uma progressão, né, muito mais rápida do que se vê na iniciativa privada. E com um salário, como eu coloquei para você, 45% a 50% superior. Então, eu faria uma reforma administrativa compatibilizando o salário das carreiras públicas com o que se vê no paralelo na iniciativa privada, né? Mesmo porque existe também um outro fenômeno, né, no Brasil, que enquanto nos países desenvolvidos você vê as mentes mais brilhantes, né, indo buscar inovação dentro da iniciativa privada, indo buscar carreiras na iniciativa privada, e por outro lado, quem vai para o serviço público é quem tem vocação para exercer aquela função, né, é quem quer exercer aquela função, é porque tem, o seu sonho é exercer aquele serviço público. No Brasil, não. A gente leva várias mentes com potencial muito grande de crescimento na iniciativa privada para o setor público e não porque elas amam aquela função do setor público, mas porque elas amam o salário e a estabilidade daquela função. Então, a compatibilização com os salários da iniciativa privada, primeiro abriria espaço fiscal e depois melhoraria a eficiência do serviço público a partir do momento que ela tem um salário compatível com o da iniciativa privada e só vai para o setor público aquele que de fato tem a vocação para ir. Óbvio que isso não é absoluto, óbvio que isso tem exceções, mas o princípio geral é esse. Do outro lado, reforma previdenciária também no regime próprio que nós temos no estado de São Paulo, que é incompatível com, por exemplo, o INSS, né, uma aposentadoria comum, em que se trabalha mais para receber menos e é injusto do ponto de vista orçamentário, né, e mesmo do ponto de vista de justiça, no conceito geral, né, o trabalhador da iniciativa privada ser mais pobre, não ter estabilidade e ter que trabalhar mais tempo para receber menos, quando, do lado de vista do regime próprio, é, nós não temos, primeiro, o equilíbrio atuarial, né? Então, a contribuição, porque vamos lembrar, né? O benefício previdenciário é um benefício com contrapartida, né? Então, o trabalhador deve contribuir, né, durante a sua vida laboral para depois receber o fruto daquela contribuição. O desequilíbrio que a gente tem hoje é a contribuição que é dada é incompatível com o benefício que é concedido depois. O benefício acaba ficando mais caro do que a prestação que foi dada durante aquela vida no serviço público. Então, a minha avaliação também abriria espaço por meio da reforma previdenciária e, por fim, reforçando também, barrando todos os projetos e revogando os já aprovados em relação a penduricalhos, privilégios, indenizações indevidas para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para o Judiciário, Tribunal de Justiça de São Paulo, e para os procuradores também do Estado, para as carreiras jurídicas do Estado. Deputado, o senhor uma vez disse que política é guerra. O senhor acha mesmo isso? O senhor continua com esse pensamento? Como conciliar esse pensamento com a cadeira de governador? Bom, quem disse isso não fui eu, foi o Winston Churchill, né? Eu estava repetindo a frase dele de que a política é como a guerra, né? Não menos excitante, não menos violenta, mas é uma guerra em que você pode morrer várias vezes. Essa foi mais ou menos a frase. E que de fato é, né? A guerra, a política, ela veio para substituir a guerra, não à toa. Como se chama o período eleitoral? Campanha. Campanha vem de guerra, né? De campanha vem das conquistas de territórios. Então, assim, a natureza da disputa pelo poder, ela é uma natureza que, antes da política, ela era violenta. Não deixou de ser uma guerra, apesar de uma guerra Ei, civilizada, a pessoal, partir do momento da deixe o existência seu da like política. e E não é inscreva-se no nada canal. incompatível com a cadeira de governador você constatar esse fato. E não é uma opinião, é um fato. A disputa pelo poder, ela é e sempre será agressiva. Ela é e sempre será e sempre envolverá um debate incisivo, duro. Agora, ser duro e ser incisivo não é falta de capacidade, não é sinônimo de falta de capacidade para dialogar e para construir. Eu sou um dos deputados
que mais aprovou relatórios de projetos de lei e projetos de lei do Congresso Nacional. E eu sou o líder de uma bancada de um homem só. Né? O Partido Missão só tem um deputado, eu. E ainda assim eu consegui aprovar mais projetos da base do governo, que tem maioria aqui dentro, do que deputados bolsonaristas, que tem no PL lá os seus 60, 70 deputados, mais alguns quebrados ali de outros partidos, por causa da minha capacidade de construir. Então, na hora de disputar o poder, é evidente que política é guerra. Ele precisa derrotar o seu adversário para você instituir a visão de Estado que você tem, né, dentro da sua cosmovisão, implementar isso no programa de governo. Agora, um outro momento é o momento de governar. E aí o momento de governar é o momento de construir, é o momento de articular. E isso, da minha experiência de 7 anos dentro do Congresso Nacional, eu demonstrei ser capaz de fazer. Deputado, o senhor falou que a decisão sobre a sua candidatura ou não teve uma reunião, então, ao que nos parece, parece que já tem uma decisão, mas que oficialmente todos saberemos apenas no dia 20, se eu não me engano, é no sábado. Mas eu queria perguntar o quanto politicamente isso importa, porque o senhor acabou falando, sou o único deputado do Missão. A gente sabe que seria a primeira candidatura, portanto, também, né, ao governo do estado de São Paulo, do partido. Em algumas pesquisas eleitorais que aparecem, o senhor faz muitas críticas, o senhor é um crítico ao PT, principalmente, e a gente tem um pré-candidato do PT, que é o Fernando Haddad, e quando o senhor aparece em algumas dessas pesquisas, é quando um segundo turno aparece. Quando o senhor não aparece, existe a possibilidade, inclusive, de uma vitória de Tarcísio de Freitas ser reeleito no primeiro turno. Mas, além disso, vocês têm um pré-candidato à presidência, que vem aparecendo, Renan Santos vem crescendo muito, e seria importante esse palanque dele eleitoral aqui em São Paulo. Como é que vocês estão colocando tudo isso, encaixando tudo isso, e qual será a prioridade? Eu acho que você pintou o cenário perfeito. Você poderia estar, inclusive, dentro da nossa discussão partidária, porque esses são exata e precisamente os elementos a serem considerados. Né? É importantíssimo para o partido ter uma candidatura ao governo do estado de São Paulo. É o maior estado da federação, é o maior colégio eleitoral. Nós realmente acreditamos que o Renan Santos vai vencer a presidência da República e tudo que nós pudermos fazer para que isso aconteça, nós vamos fazer. E, ao mesmo tempo, como você colocou, hoje eu sou o único deputado, mas, e alguns dos meus próprios apoiadores, da própria militância do Partido Missão e do Movimento Brasil Livre, uma ala, né, defende que eu venha à reeleição por causa da minha experiência aqui, de poder liderar uma bancada na próxima legislatura, mas eu não tenho essa inquietude, né, de não me reeleger deputado. Primeiro porque eu sei e eu tenho rodado o Brasil que nós temos chapas com pré-candidatos a deputado federal muito competentes e que vão vencer e que não vão deixar nada a desejar em relação à minha atuação aqui em Brasília. Alguns deles, inclusive, não tenho a menor dúvida de que serão bem melhores do que eu aqui dentro do Congresso Nacional. Segundo, porque eu não acho que também a minha participação na chapa de deputado federal seja fatal, né, para o partido. A minha não participação seja fatal, porque, para além de excelentes quadros que nós temos, que devem ser eleitos com votos próprios, o desempenho da candidatura do Renan à presidência da República também deve trazer muito voto de legenda, né? Também deve trazer muito voto daquelas pessoas que não escolhem especificamente o seu candidato a deputado federal, deputado estadual, apenas seguem o mesmo número do partido do seu candidato à presidência da República, e eu acredito que isso vai fortalecer muito o partido. A gente tem considerado isso nos nossos cálculos. Por outro lado, né, é uma eleição muito difícil, é uma eleição improvável, né? A minha candidatura seria uma candidatura correndo por fora, né, no governo do estado. A gente sabe que é muito difícil vencer de alguém que já está na cadeira e que ainda se encontra no mesmo espectro político do que eu, apesar de um vínculo grande do qual eu me distancio muito que o governador Tarcísio tem em relação ao bolsonarismo, e também de outro vínculo de deixar, e eu jamais deixaria que isso acontecesse num eventual governo meu, de que toda a agenda política do governo do estado fosse tocado pelo Kassab, né? Então, do lado tem uma dependência muito grande e uma subserviência muito grande ao Bolsonaro. Do outro lado, você tem a delegação de articulação política 100% para um dos expoentes do Centrão. Então,
em suma, né, o que está, e não é que houve a reunião, haverá hoje à noite, né, a reunião do partido para tomar a decisão e daí anunciar no dia 20. Tudo isso estará na balança, só para colocar para você qual que é o desenho que estará na mesa na nossa reunião de hoje. Este é o canal Eleitor Missionário. Se você gostou deste corte e quer ficar por dentro de tudo o que acontece ao longo da missão, deixe o seu like e inscreva-se.